Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu aqui estou bem também, graças a Deus. Vamos fazer a correção da página 73 nesta videoaula. Então vamos lá. As questões a serem corrigidas são as questões de 1 a 3. Na questão número 1, nós temos aí uma interpretação de charge. Tem uma charge que se refere às eleições presidenciais de 1930. Então, nessa charge é possível nós vermos Júlio Prestes e Getúlio Vargas, que eram os dois candidatos a presidente. A questão pede o seguinte para a gente. Pede para a gente elaborar no caderno uma ficha com os seguintes dados sobre as eleições de 1930. Que dados são esses? Dê uma olhadinha aí na ficha que eu preparei. Pede os seguintes dados. Qual era o programa de Vargas? Como Vargas reagiu à vitória da situação? E qual foi o desfecho do movimento de 1930? Então vamos lá. Falando sobre o programa de Vargas. No programa, na campanha eleitoral de Getúlio Vargas, ele defendia o voto secreto, o incentivo à indústria nacional e a aprovação de leis trabalhistas. Como que ele reagiu à vitória da situação? Lembrando que Vargas era oposição. A situação era o candidato apoiado pelo presidente da República. E o candidato que o presidente apoiava era Júlio Prestes. Então, como a situação venceu, o candidato apoiado pelo presidente foi quem venceu as eleições, Getúlio reagiu a essa vitória. Como? Vargas aproveitou-se da comoção pelo assassinato do paraibano João Pessoa, que era o candidato a vice, junto com ele, por questões ligadas à política, e marchou em direção ao Rio de Janeiro com seus aliados, com o objetivo de tomar o poder. Outro quesito, outro dado. Qual foi o desfecho do movimento de 1930? Então, uma junta militar tomou o poder e entregou a Getúlio Vargas, que era o líder civil do movimento de 1930. Então, aí Getúlio Vargas entra no poder de maneira provisória. E aí a gente viu ao longo desse capítulo que esse provisório dele, né, não foi bem assim que aconteceu, não foi provisório, né? O governo provisório durou 4 anos, então foi bastante tempo. Vamos para a questão número 2. Diferencie o segundo levante tenentista do primeiro quanto aos objetivos. O primeiro levante tenentista, ele ocorreu em 5 de julho de 1922, na cidade do Rio de Janeiro. Esse levante tenentista, ele ocorreu com o clima quente, devido a alguns acontecimentos que a gente também viu ao longo do capítulo. Um desses acontecimentos que deixou o exército insatisfeito, né, e ficarem de sangue quente, os tenentes, e protestarem da maneira como aconteceu, tem a ver com as cartas falsas que foram atribuídas ao presidente da República, dizendo que o presidente da República questionava o exército. Então, esse primeiro levante tenentista, ele não tinha objetivos bem definidos. Os tenentes foram para a rua para salvar a honra do exército e moralizar a política do país. Já o segundo levante tenentista, que ocorreu 2 anos depois, e dessa vez em São Paulo, então foi no dia 5 de julho de 1924, esse já tinha objetivos bem específicos. Ele foi planejado, foi elaborado. Então, o que esse movimento exigia? Primeiro, ele queria a deposição do presidente Arthur Bernardes, que foi o presidente que no primeiro levante tenentista teria sido acusado de escrever as cartas falsas, desmoralizando o exército brasileiro. No segundo levante tenentista, ele já era presidente do Brasil. Letra B. A moralização da República por meio do voto secreto. Então, para os envolvidos no segundo levante tenentista, o voto secreto é que elevaria a moral da República Brasileira. Letra C, a obrigatoriedade do ensino primário e a melhoria do ensino público. Então, o segundo levante tenentista já tinha objetivos bem definidos. Questão número 3. Identifique a afirmativa incorreta e justifique a sua escolha. A gente já está falando da Constituição Brasileira de 1934,
no finalzinho do governo provisório de Getúlio Vargas. Essa Constituição ela foi elaborada e ela parte primeiro de uma revolução também, a Revolução Constitucionalista, que pede que uma Constituição nova seja feita. Então, essa questão é sobre as principais mudanças. Uma das alternativas aí vai estar incorreta. Vamos lá. Letra A. Voto aberto para maiores de 21 anos, o que dificultava a prática de corrupção eleitoral, tão comum nas décadas anteriores. Opa, já encontramos a questão incorreta. O voto, ele não era aberto, era voto secreto para maiores de 18 anos e não 21 anos. O restante da frase está correto. O que dificultava a prática de corrupção eleitoral tão comum nas décadas anteriores. Então, voto secreto para maiores de 18 anos. Aí que está o erro. Vamos dar uma olhadinha nas outras letras. Letra B, voto feminino. Ganhando o direito ao voto, as mulheres passaram a ter importância cada vez maior na política. Correto. Letra C, justiça eleitoral. Ela foi criada e tinha como objetivo zelar pelas eleições. Perfeito. Letra D, ensino primário gratuito, de frequência obrigatória, ok. Letra E, direitos trabalhistas. Foram reconhecidos direitos como jornada de trabalho de 8 horas diárias, descanso semanal remunerado, férias anuais remuneradas, entre outros. Também tá certinho. Então aí eu coloquei a resposta, alternativa A e a correção dela. Voto secreto era para maiores de 18 anos, o que dificultava bastante a prática da corrupção eleitoral, tão comum nas décadas anteriores. Ok? Então, essa foi a correção da videoaula, 9º ano.